Olá, meu nome é Juliana e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de mantra. Sim, você já ouviu falar de mantra? Você deve ter ouvido falar, porque muita gente fala por aí de mantra. Hoje tudo virou mantra, né? Tudo que repete muito a gente tem a tendência de falar que é um mantra, né? Ou até meio banalizado, apesar de não poder falar que tudo é mantra. Então, para ser um mantra, precisa ser uma palavra, né? Precisa ser uma palavra vinda da tradição védica, né? Que é essa tradição de conhecimento milenar. Veda significa vida, né? Não tem a ver com religião, mas sim com autoconhecimento da nossa vida. Tem mais de 5.000 anos essa tradição. Para ser um mantra precisa ser em sânscrito, né? Então não é qualquer palavra. Eu vou usar a palavra saúde como mantra. Então pode até ser como um mantra, mas saúde não é um mantra. O mantra tem que ser um som dessa tradição, tem que ser um som do Veda, né? Um som em sânscrito. E por que a meditação transcendental ela usa mantras? Porque para nós o mais importante é a reverberação, é a vibração do som. E então a gente substitui qualquer tipo de pensamento que venha na mente pelo mantra. Tá, mas por que mantra e por que não a respiração? Por que não as sensações do corpo? Porque tem técnicas que o propósito realmente é estar presente. Meditação transcendental é diferente de técnicas de atenção plena. Cada meditação tem a sua ferramenta, tem um propósito, né? A meditação transcendental que nós vamos falar hoje tem uma outra proposta, né? Não é a atenção plena, é o relaxamento profundo. Mas como a gente faz para ter esse relaxamento profundo se não é nem sono e nem acordado, né? É um estado de repouso em alerta. Então, por isso, a gente usa os mantras. Esses mantras, eles são sons do sânscrito e nós usamos por causa da vibração. A gente já sabe, né, que o universo todo é formado de sons, vibração. O que antigamente acreditava-se que era matéria, hoje em dia já se sabe que nada mais é sólido. É tudo vibração, né? Então, isso aqui, essa vibração de sons. Então, tem a teoria das cordas, que se vocês jogarem aí no Google, já fizeram uma pesquisa rápida, vocês vão ver que a teoria das cordas, são 4 teorias, que falam que o universo ele é composto de microcordas, e essas microcordas, conforme elas se movimentam, elas vibram e elas formam, então, esses sons que encontram-se um com os outros, formam os átomos, as moléculas, a matéria e toda a diversidade que a gente vê. Então, esse estado de mínima excitação das vibrações, dos sons, né, é a reverberação da consciência, que é esse estado subjacente a tudo e todos, é o que nos une. Esse estado das cordas é a nossa consciência. E esse estado, então, ele é facilmente percebido com a técnica da meditação transcendental. Então, a meditação transcendental ela é uma ferramenta, é a maneira de sintonizar a nossa mente nessa frequência. E a gente precisa, então, de um mantra para fazer essa sintonia. Só que eu não uso o mantra por um significado, porque se o meu mantra tivesse um significado, por exemplo, usar uma palavra atrelado a um objeto, como maçã, eu ficaria pensando em maçã o tempo todo. Então, eu sempre estou na mente analítica, né? Estou sempre ali analisando, estou sempre na mente, imaginando a maçã, se eu gosto de maçã, se eu não gosto de maçã, se é maçã verde, se é maçã vermelha. Ah, mas como que é o gosto da maçã? Mas quando eu comi maçã, não tive uma boa experiência. Então, tá vendo? Eu fico no julgamento. Então, eu estou sempre na mente, imaginando, racionalizando, investigando. Então, a ideia aqui não é você ter um significado, é você deixar a mente de lado. Por isso que a gente vai usar uma reverberação, uma vibração. E esses sons, eles foram cognizados por esses mestres dessa tradição, que de tanto meditar eles têm uma percepção muito aguçada. Então, cada som tem uma reverberação, é um som da própria consciência, desse estado. Então, quando você começa a repetir esse som mentalmente, esse som
ele ajuda a tirar sua atenção das preocupações diárias. Ah, preciso pagar a conta, buscar o filho na escola, que são coisas que você vai resolver depois, mas não agora na sua meditação em 20 minutos. Agora a proposta é você estar com você mesmo. Então, ao invés de você ficar dando trela para esses pensamentos ou tentar afastá-los, porque se você resiste e reage, eles tomam conta ainda, né, ficam maiores na sua meditação. Então, ao invés de você resistir a eles, você simplesmente substitui, você tem uma atitude cordial. Ah, tudo bem esse pensamento, daqui a pouco eu resolvo. E aí você volta para o mantra e você está ali repetindo. Como é uma repetição, né, mental, você está ali com ele, você simplesmente vai substituir os pensamentos que surgem na sua mente por esse som. E a reverberação, a vibração desse som, quando você está ali pensando nele, você falar cansa, você falar dá preguiça, você até começa a falar, mas depois você vai cansando, porque drena a sua energia falar, né? Mas pensar, a sua energia aumenta. Então, na hora que você vai repetindo o seu mantra mentalmente, o seu sistema nervoso começa a se acalmar, você ativa o sistema nervoso parasimpático. E nessa hora, você vai atingindo um estado de relaxamento. E o próprio estado de relaxamento do corpo, que é um mecanismo natural, essa mágica é na natureza do seu corpo, vai se reestabilizar, se restabelecer, né? O processo de homeostase acontece devido ao estado de relaxamento profundo. Então isso não é mágica da meditação transcendental, isso não é mágica do mantra, tá? O mantra ele é apenas uma ferramenta para te auxiliar a sair daquele estado mental de preocupações relacionados a futuro e passado normalmente, que acabam drenando sua energia e te trazendo então para o estado presente. Então você está ali experimentando o seu mantra e a ideia não é estar com ele o tempo inteiro, mas simplesmente começar e deixar que ele flua. E aos pouquinhos você vai descansando e vai relaxando, e é natural que você perca o mantra e comece a pensar em outras coisas. Mas quando você percebe, opa, tô lá fazendo a lista do supermercado, aí você volta para o mantra. Então ele é a âncora que te auxilia a voltar para esse estado de relaxamento, tá? Então, os mantras são mágicos? Não, os mantras são apenas uma vibração que acalmam, te ajudam a diminuir a atividade mental e automaticamente diminui a sua atividade física. Sem você pensar no assunto, o corpo começa então a se restaurar e se reequilibrar, porque é da natureza do próprio corpo, tá? A gente usa qualquer mantra para meditar? Não, porque o nosso subconsciente, você sabe que é muito poderoso, né? E não dá pra gente colocar qualquer palavra. Então a gente usa esses mantras que foram pesquisados cientificamente, que tem uma tradição milenar de mais de 5.000 anos, e eles são definidos pelos professores para auxiliar aquele aluno. Então a gente sabe que vai ter uma influência positiva para aquele aluno, né? Pode para outro não ter o mesmo efeito. Então por isso que os mantras a gente pede para não comentar os mantras, justamente para não ter esse erro de uma pessoa usar o mantra do outro, falar que opa, mas para mim não funcionou, e aí ele vai falar, essa meditação não funciona. Mas porque para você fazer um curso de professor, né, precisa de um longo período de estudo para você se formar nesse conhecimento, e não é num curso de uma semana que você vai se formar professor. Então o mantra ele é para seu uso próprio, tá? E uma vez que você faz o curso, você está apto a praticar sozinho, sem precisar mais do professor, mas não te habilita a dar aula de meditação transcendental, tá? Então é um curso para uso próprio, pessoal. Ah, Ju, mas por que os mantras são secretos? Justamente para evitar essa confusão, porque como não existe milhares de mantras, existem alguns, cada professor tem os seus mantras, dependendo da época que fez o curso, quando se formou, qual foi a atualização do curso. Cada professor tem o seu grupo de mantras e cada professor é responsável por ativar os seus mantras. O professor precisa meditar muito antes de passar um mantra. Então a gente não sai por aí pegando qualquer mantra,
Também, por ética, um professor normalmente não verifica o mantra do outro. Então, se você já fez o curso, não está lembrado do seu mantra, eu recomendo que você vá atrás do seu professor para resgatar o seu mantra, que só ele vai saber. Algumas pessoas me perguntam, mas é um único mantra? Não, não é. Não existem milhares e às vezes eles se repetem e pode coincidir de um amigo ter o mesmo mantra que você. Só que se você ficar contando, banaliza um negócio que é seu, sabe? É um negócio íntimo seu. Então guarda, que é uma ferramenta sua, né? É uma coisa sua. Você sabe, você tem alguma coisa que é intimamente seu ou tudo você divide? E a gente principalmente fala para não falar sobre os mantras, porque às vezes as pessoas são malvadas, né? Tem algumas pessoas que têm uma falta de consciência, a inconsciência gera muita ignorância a respeito do assunto. E aí as coisas viram meias verdades, né? Meio verdade, e daí isso pode ser perigoso. Então começam também a se comparar, nossa, olha aquela fulana lá, tem o mesmo mantra que eu. E aí começa a falar, nossa, mas ela é assim, assim, assado, cai no julgamento. Por que será que ela tem o mesmo mantra que eu, sabe assim? Então, para não dar essas confusões, comparações, margem para esses desentendimentos, a gente fala que o mantra, ele é secreto, para não dar essa confusão, tá bom? Mas como que esse mantra é definido? O mantra ele é definido através de uma ficha de anamnese que o aluno preenche, e então o professor ele sabe qual a direção, né, qual mantra melhor auxiliar para a pessoa. O mantra não é um remédio, em primeiro lugar, porque as pessoas me perguntam assim, ah, mas é que agora eu estou em depressão, quando eu aprendi eu estava em depressão, agora eu não estou mais, não tenho que mudar meu mantra? Não, porque o mantra ele não é um remédio, ele não é a salvação para todos os seus problemas. O mantra ele é uma porta de entrada para você experimentar a você mesmo. O que faz as mudanças, o que restabelece sua saúde, o que te dá mais paz, concentração, isso é o seu próprio corpo, né? A partir do descanso profundo. O que vai te dar essa experiência espiritual, de conexão, não é o mantra. Isso é a sua própria essência, é a sua própria natureza. Então o mantra ele serve como uma porta de entrada. Em alguns momentos da vida você tá mais fácil se você entrar por essa porta. E um outro momento da vida tá mais fácil se você entrar por aquela outra porta. Então as pessoas não têm uma mesma porta de entrada, por isso que os mantras eles variam, mas não quer dizer que depois você tenha que trocar essa porta. Porque uma vez que você já entrou, uma vez que você já tem esse canal, uma vez que você já tem essa experiência, você fecha os olhos e pronto. O que acontece é que o seu ser começa a se manifestar, como se fosse uma luz que conforme você vai limpando a vidraça, você vai tirando todas essas camadas de impurezas e tensões, crenças limitantes, limitações que a sua própria mente está criando. Uma vez que você vai deixando, experimentando a consciência, deixando a mente de lado, que está sempre relacionado a futuro, passado, a sua consciência começa a se manifestar, que é o seu estado, é o seu eu interior, que é o seu ser, né? Que é a sua real natureza, que é essa fonte inesgotável de inteligência, a fonte criadora que habita dentro de você. Então, uma vez que você entra em contato com isso, com essa luz ela se irradia e vai cada vez se manifestando ainda mais na sua percepção, na sua consciência, na sua maneira de ver a vida, de levar a vida, de responder aos estímulos. E só mais uma coisinha que eu gostaria de falar, eu medito para ter só essa paz e serenidade? Não, isso é um resultado, mas não é o processo. Então, quando você for meditar e você achar que você está pouco tempo no mantra e está mais em outros pensamentos, não tem problema. No final, você sempre vai perceber a paz e serenidade, porque afinal a gente não medita para se iluminar nos 20 minutos. A gente medita para limpar todas essas camadas, para que depois o nosso ser interior ele possa aflorar e a gente viver com mais equilíbrio do lado de fora. Então, você vai perceber esse centramento, essa serenidade, essa paz interior lá fora quando você estiver vivendo na sua vida habitual, no meio do caos. Manter serenidade no estado de calma,
Aqui em meio à natureza é fácil. Eu quero ver você manter serenidade lá no meio do olho do furacão. Então a meditação ela é um treino e começa com um mantra, mas que vai surtir efeito lá fora na hora que você estiver no olho do furacão. Então é isso. É músculo. Tem que treinar todo dia. E a gente pode fazer desse treino muito prazeroso se a gente tiver uma atitude de cordialidade, de generosidade e não ficar nessa investigação, questionamento da mente. Você simplesmente se entregar a esse processo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas a respeito do mantra. Gratidão por estar aqui. Se você gostou, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, namastê.